Bolsonaro fala o que ele dá na teia. Então, não tem, digamos assim, é difícil você conversar com o Bolsonaro, porque, e como muita gente, que inclusive eu conheço aqui, faz parte do meu convívio, você fala uma coisa, aí ele não consegue responder aquilo, começa a ir para outra. Olha, por exemplo, o ataque que ele fez a Rodrigo Maia ontem. Eu tenho esse vídeo aqui, aliás, eu tenho esse áudio aqui do ataque de Bolsonaro a Maia. Vamos ouvir. Solta o play, Leon Costa. Na entrevista, o presidente Bolsonaro se mostrou extremamente irritado com a aprovação esta semana pela Câmara do pacote de ajuda de cerca de 90 bilhões de reais para estados e municípios enfrentarem a crise do coronavírus. Apenas 70 deputados votaram contra. Bolsonaro disse que a votação remota impediu debates. Os disparos da metralhadora de ataques do presidente contra Rodrigo Maia mostram o grau de irritação de Bolsonaro com o presidente da Câmara. Parece, disse o presidente, que a intenção é me tirar do cargo. Quero crer que esteja equivocado. Em outro ponto, Bolsonaro reclamou que Rodrigo Maia quer usurpar suas funções. Ele tem que me respeitar como chefe do executivo, disse o presidente. Sobre a aprovação do pacote de ajuda aos estados e municípios, Bolsonaro não poupou críticas e afirmou que o projeto, que ainda terá que passar pelo Senado, vai gerar uma dívida monstruosa que o governo não terá como pagar, e disparou. Qual é a intenção? É esculhambar a economia para enfraquecer o governo. Ele sabe que está errada a posição dele, péssima a sua atuação. Em resposta aos ataques de Bolsonaro, Rodrigo Maia disse que essa é uma velha prática da política para desviar a atenção. No caso, retirar o foco sobre a demissão do ministro da Saúde, Henrique Mandetta. Em Brasília, parlamentares dizem que Bolsonaro tem afirmado possuir um suposto dossiê com informações de que Rodrigo Maia, o governador de São Paulo, João Dória, e setores do STF tramam um golpe para tirá-lo do poder. Com base nesse argumento, Bolsonaro começou a chamar para conversas reservadas líderes de partidos como PP, PR e PSD, que formam o chamado Centrão e que antes eram rotulados pelo presidente como exemplos da velha política. 11h59, hora certa de Você em Pauta da Rádio Jornal. Olha, eu concordo com Maia quando ele diz que o presidente Jair Bolsonaro tenta mudar o foco. Demitiu Mandetta, já caiu o cacete e, claro, com a velha narrativa do patriota. Como se eu, ou qualquer outra pessoa, até mesmo o Rodrigo Maia, não fosse brasileiro, não fosse patriota. Nossos problemas nós temos que resolver assim. Tem muita crítica ao Congresso, tem muita coisa que se pode falar com natureza, com personalidade até. Mas essa narrativa de dizer que nós não somos patriotas, que estamos jogando contra, é uma coisa que já está surrada, ninguém aguenta ouvir mais. E eu concordo. Bolsonaro faz isso para mudar o foco da questão, para tirar a crítica de cima dele, que é a mais, digamos assim, eminente no momento. Como é que se muda um ministro tão elogiado internacionalmente, elogiado pela OMS? Como é que se troca um cara desse em plena pandemia? Não, já disse aqui, não sou contra o Nelson Tache, acho extremamente competente, acredito até que seria o nome mais interessante desde o início do governo, por conta da sua graduação e dos seus doutorados em Harvard, porque inclusive tem trabalho social fantástico no Rio de Janeiro. Trabalhou na transição de poder antes do Bolsonaro assumir, certo? E Bolsonaro resolveu agradar o DEM. Sabe, o DEM, agradar o DEM, sabe essa questão de agradar um partido para conseguir ter vantagem, que ele tanto fala que não faz? E ele revela que fez. Ou seja, era para ter desde o início o Nelson Tache, o doutor Nelson Tache, um oncologista, mas ele resolveu botar Mandetta para agradar o DEM. Como é que não existe toma lá da cá? Claro que existe. Você é que é bobo que fica acreditando que não. É a mesma coisa. Você em Pauta. Você em Pauta. Com Linho Costa.